Você sabia que as palavras computar e contar têm a mesma raiz, a mesma etimologia? Pois é, ambas as palavras vêm do latim computare, que significa contar, calcular, acrescentar a alguma coisa. Na verdade, a palavra computar é mais formal e a palavra contar é mais informal, mais coloquial, mais popular. Se nós prestarmos atenção à pronúncia da palavra, nós temos computar, 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 e se nós falarmos bem rápido, nós acabaremos perdendo esse P. Então, computar, contar. Olha como dá para migrar a palavra, né? De computar para contar. E daí vem a ideia de o computador, que é a máquina, é o calculador, aquilo que é usado para contar, para contabilizar, e o contador. Então nós temos o computador, que é o elemento usado para contar. E o contador em si é aquele que conta, é aquele que mede, é o contabilista, é o narrador, é aquele que conta. E aí nós temos também a relação de contar, né, de fragmentar, de enumerar, para contar a história. Gente, olha que interessante. É que quando se conta uma história, você fragmenta em partes e você vai enumerando, então você vai contando essas partes. É uma das explicações que nós temos também. Então, essa é uma das curiosidades que nós podemos ver aqui neste livro, Xeretando o Latim, gente, ó, a linguagem latim. Então, é um livro bem interessante, gente, essa coletâneazinha de Xeretando alguma coisa, porque traz muitas curiosidades e faz com que você fique gostando da língua, desses elementos que são trazidos aqui. Então, a ideia hoje é apresentar este livro, um livro que fez com que eu gostasse ainda mais de questões relacionadas ao latim. Muito bom mesmo, gente, muito bom, porque ele traz diversas questões do latim para o nosso dia a dia, né? Comprovando que, em tese, no sentido de uso, o latim não está morto, o latim está vivo e muito vivo. Quando a gente fala que o latim é uma língua morta, não é no sentido de uma língua não mais usada, porque ela realmente está dentro da língua portuguesa, dentro do espanhol, dentro do italiano, do francês e do castelhano. É uma língua morta no sentido de que a sua semântica não muda mais. Por isso, os termos em latim são muito comuns na área jurídica, por exemplo. Por quê? Porque lá a área jurídica requer termos unívocos que evoquem apenas um sentido. E o latim, passam-se 100 anos, 200 anos, o significado da palavra é a mesma na língua portuguesa. Então, habeas corpus faz 100 anos que é habeas corpus, 200 anos que é habeas corpus. O campus universitário é o campus universitário e o campi é o plural de campus. Então, o campus, a gente tem essa ideia de campus há muitos anos, gente. Por quê? Então, essa ideia não muda a priori, a posteriori, o caput. Então, nós temos muitos termos, o apud, usado demais nas normas de ABNT. Nós temos muitos termos em latim e, às vezes, acabamos que não nos dando conta disso. Mas este livro aqui, gente, é muito interessante mesmo. São 5 capítulos muito interessantes sobre os estudos em latim. Primeiro traz aqui o prefácio, Xeretando o Latim. No capítulo 1 fala que o latim é uma língua viva, então você está falando latim e vai trazer diversas palavras, diversas frases que nos comprovam que, na verdade, nós podemos estar falando latim no nosso dia a dia. Capítulo 2, né? Quem tem boca vai a Roma, tá ligado? Aquela famosa expressão que em tese não é quem tem boca vai a Roma, no sentido do verbo ir a Roma. Dizem que a ideia principal era quem tem boca vaia, no sentido de vaiar Roma, vaiava o imperador romano. Então, quem tem boca vaia Roma, vaia os romanos, vaia o imperador, vaia o representante de Roma. Não é do verbo ir. Ele fica brincando aqui com esses provérbios populares. Então, traz diversos provérbios muito interessantes. Depois traz aqui a parte dos falsos cognatos. Ele fica brincando com essa questão dos cognatos, gente, das palavras que parecem, mas às vezes não são. No capítulo 4, traz a questão das cores, né? As cores em latim.
Muito interessante também essa parte das cores em latim. Depois traz a questão do corpo humano. Aqui traz até o capítulo que fala assim: mens sana in corpore sano. Aquele provérbio de mente sã, corpo são, né? Sano, de saudável, de saúde mesmo. E por último, traz aqui a linguagem vulgar ou obscena, gente. Aqui ele traz o título aqui como danou-se. Aqui ele traz muitos palavrões mesmo, ele brinca aqui palavrinhas, palavrões, mas que são as palavras mesmo, né? O que significa realmente aqui, gente, tá? Então eu vi muita coisa aqui sobre isso. Olha aqui, gente, ó. Eu não vou nem falar para o vídeo não ficar com palavrões, mas você vai ler este livro aqui, você vai encontrar diversas coisas. Palavrões mesmo, palavras do dia a dia. Ele fica brincando aqui com essas questões. Então é um livro, gente, que traz muita curiosidade. Você vai adorar esse livro porque ele faz com que a gente entenda a origem das palavras e que o latim está no nosso meio. Eu vou mostrar por dentro o livro porque ele realmente merece. É um livro bem interessante. Então, pessoal, aqui o livro Xeretando Latim, do Cláudio Acquati e do Luiz Augusto Schmidt Totti. Vou mostrar aqui para vocês o sumário, como eu já havia mostrado. Tá? Que é a introdução, falando um pouco sobre o livro, sobre os autores. E aí, entramos aqui no texto em si. Olha aqui, traz alguns gráficos, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Ambiente doméstico no dia a dia. Então, traz aqui, olha aqui, ó, chuveiro, tomar banho, banheiro, certo? Ó, relógio, horologium, de onde vem a palavra, acertar o relógio. Então, percebe que é bem didático também, gente, que os comes e bebes, né? Em latim, gente, olha que interessante. Muita coisa nessa parte. E tem alguns textos, gente, bem interessantes também, ó. Tem o texto em latim, olha. Puerque vixit, e tá aqui. Menino que sobreviveu, né? Puer, menino, qui, né? O nosso que, e vixit, né? De vida, viveu. Tem aqui outros textos aqui, gente. Pequeno Príncipe, tem vários textos. E essa parte aqui é uma das de que eu mais gosto. Ele traz os termos, os provérbios, as frases, a tradução, gente, a explicação. Aqui, ó. No princípio era o verbo, aquela frase bíblica, né? Em princípio erat verbum. Ó. Muita coisa. Traz aquilo que eu falei do computare, ó. Computare, calculare. Traz muitos. Frio e frígido. Legenda, lenda. E aqui a parte das cores. Ele tem sempre esse destaque, gente, em negrito. Ó, aquilo que eu falei para vocês. Aqui, ó. Eu não teria coragem de falar no vídeo, ó. Tá aqui. Ele coloca. Muito didático, como eu já disse para vocês. Esse é o livro Xeretando Latim. Então, pessoal, esta foi a apresentação do livro Xeretando Latim, né? Xeretando a linguagem, e aqui é o latim. É uma coletânea, esse Xeretando a linguagem. É um livro muito interessante, como você pode observar. Deixarei o link para que você possa adquirir, se você realmente se interessar. Peço que você compartilhe o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!